Se você quer mais sucesso, acrescente ordem à sua vida. Ordem. Sim. A ordem está intimamente associada a Deus. Quando a Bíblia relata o começo de tudo, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, ela relata que, no início, a terra era sem forma, vazia, não havia ordem alguma. Mas quando Deus começou a criar, começou a gerar tudo que existe hoje no mundo, ele começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro ele disse: haja luz, porque sem luz você não pode organizar nada. Sem luz você não pode enxergar, você não tem energia, você não tem força, você não tem visão. No escuro não dá para ter ordem e pouco importa a ordem no escuro, não é? Mas a luz nos dá a capacidade de enxergar as coisas. Então, primeiro Deus criou a luz e depois ele foi colocando as coisas nos seus lugares. Ele criou um astro para governar o dia, o sol, um astro para governar a noite, a lua. Ele dividiu águas das terras e ele foi criando animais para estar nas águas, animais para estar na terra, animais para o ar. Ele foi criando tudo com a mais perfeita ordem. De forma que quem estuda a natureza, quem estuda astronomia, quem estuda biologia, botânica, tudo que existe na natureza, fica chocado com a precisão, com a organização, a perfeição com que tudo que existe funciona. Pois Deus não é um Deus bagunçado, desorganizado, desordenado. Deus é Deus de ordem, de disciplina. Então, você quer ter sucesso na vida? Eu não digo que é apenas ordem que você tem que acrescentar, mas certamente, se você olhar uma pessoa bem-sucedida na vida, você vai ver que ela foi organizada, ela foi disciplinada com o seu trabalho. Então, Deus é Deus de ordem. Nós lemos um detalhe interessante que provavelmente você já leu essa passagem na Bíblia milhares de vezes e nunca notou, como eu também nunca tinha notado. Essa passagem que fala quando Abraão levou Isaque ao Monte Moriá, em obediência a Deus para colocá-lo no altar. Então, depois de caminho de 3 dias, Abraão, o velho Abraão, mais de 100 anos de idade, passo a passo, com seu cajado, seu filho Isaque carregando a lenha amarrada e o cutelo, a faca, eles subiram o Moriá e chegando lá em cima, Abraão então edificou um altar de pedras e diz o texto: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Veja que detalhe bobo, que detalhe assim. Para quê? Né? Por que descrever que simplesmente que Abraão pôs a lenha em ordem sobre o altar? Por que não simplesmente dizer e Abraão pôs a lenha sobre o altar? Por que pôs em ordem a lenha sobre o altar? Certamente, isso aqui reflete o caráter de Abraão. Abraão era um homem justo. Nós vemos isso em várias das suas experiências relatadas em Gênesis, que ele era um homem justo. Quando ele soube lá que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, ele intercedeu por aquele povo. Ele intercedeu: Senhor, não é justo. É justo destruir o ímpio juntamente com o justo? Não é justo isso. Abraão era um homem justo. Ele gostava das coisas certas. Quando ele venceu lá a batalha resgatando o seu sobrinho Ló e todo o povo
de Sodoma, que tinha sido levado cativo, ele devolveu os despojos para o rei de Sodoma e disse: não quero nada de você, eu só vou ficar com o que os homens que lutaram comigo comeram. Quer dizer, Abraão tinha o controle de tudo. Vocês só vão tocar no que vocês precisam para comer. Vocês não vão tocar em nada que não é de vocês. Isso aqui que a gente está resgatando, os despojos, pertence ao povo de Sodoma. Isso aqui a gente vai devolver para eles. Quer dizer, Abraão era um homem justo, um homem correto, um homem disciplinado. E isso se mostrou até na hora do sacrifício. Na hora mais difícil da vida dele. Quando ele edificou o altar para colocar o próprio filho, ele toma a lenha e você não vê um Abraão revoltado, de má vontade, pegando aquela lenha e jogando no altar e falando: poxa, que Deus é esse que me pede o único filho que eu tenho, me faz esperar 100 anos para esse filho e depois pede de volta? Que Deus é esse? Você não vê um Abraão revoltado, chateado, jogando a pedra para um lado, a lenha para o outro. Não. Abraão, com carinho, edificou o altar com as pedras, pôs em ordem a lenha, quer dizer, havia uma ordem até para sacrificar, até para fazer sacrifícios. A Deus havia ordem, havia disciplina. E Abraão seguiu isso, mesmo no momento mais difícil da sua vida. Você pode imaginar como estava a cabeça do velho Abraão, como estava o coração dele, mas nem isso o impediu de colocar a sua lenha ali em ordem, preparar o altar e colocar o seu filho sobre o altar. Então, quando a gente fala de Abraão hoje, o pai da fé, não é? Quando Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando Jesus menciona Abraão, os apóstolos, os profetas mencionam Abraão, não foi por acaso. Não foi um acidente. Havia uma diferença no seu caráter. E você também, se você quiser aprender um pouco da palavra de Deus, um pouco do caráter dos homens de Deus, aplique ordem à sua vida, aplique disciplina em tudo, desde o seu horário, os seus horários, você procurar ser pontual com os seus horários, não deixar ninguém esperando por você. Se você coloca o alarme para despertar de manhã, então levante na hora do alarme, não desligue o alarme e fique deitado. Para quê? O que você está ensinando para você mesmo? Você está ensinando que esse alarme não é para ser levado a sério. Decida a hora que você tem que levantar da cama, coloque o alarme e quando o alarme tocar, levante da cama. Isso é ordem, isso é disciplina, isso é cabeça sobre corpo, mente sobre corpo e não corpo sobre mente. Então, começando com seus horários, para você não chegar atrasado, não sair correndo, atropelando as coisas logo de manhã, chega atrasado lá no trabalho. Não, vai fazendo as coisas no seu devido tempo. Seja organizado com o seu tempo, seja organizado com as suas tarefas. O que é que você tem que fazer hoje? Você tende a esquecer as coisas? Então escreva. Escreva uma lista, organize as suas tarefas. Você não vai escrever tudo, mas pelo menos 2, 3, 4 coisas que você tem que fazer hoje. Organize. Qual a mais importante? Comece logo de manhã. Coloque o mais difícil de manhã. Porque aí o resto do dia é mais fácil. O pior já passou. Não é verdade? O pior já passou. Coloque ordem no seu tempo, no seu trabalho. Coloque ordem na sua casa. Quantas vezes você fica procurando coisas na sua casa, perguntando: onde é que está aquilo? Alguém viu aquilo? Quem viu isso? Quem viu aquilo? E você fica nervoso, chateado, perdendo tempo, procurando as coisas. Tudo por quê? Porque elas não estão no seu devido lugar. Tudo na sua casa tem que ter um lugar. E se estiver fora do lugar, não serve. Tem que estar no lugar. Sim, isso vai ajudar você. Isso não é paranoia. Isso é para te economizar tempo. Porque quando você precisa de algo, você sabe, isso está em tal lugar. Você vai lá e está lá. Por quê? Porque você já criou esse hábito, essa disciplina de deixar as coisas no lugar. Acabou.
Então é na sua casa, é no seu corpo, é na sua roupa, com a sua saúde, com o seu comer, o seu alimentar. É na igreja, você ter ordem, hora para chegar. O culto tem uma hora para começar. Pelo menos na Igreja Universal é assim. Você pode acertar o seu relógio pelo horário da reunião. Você pode ter certeza que deu a hora, a reunião vai começar. Com quantas pessoas estiverem ali, nós vamos começar a reunião. Então, seja pontual no horário da reunião, cumpra com Deus os seus votos. Você fez votos a Deus? A Bíblia fala que Deus não se agrada de tolos que prometem e depois não cumprem, quer dizer, bagunçados com as suas promessas, com seus votos. Querem que Deus cumpra a promessa dele, mas não cumprem as dele para com Deus. São pessoas bagunçadas, desordenadas. Você tem lá uma função no seu trabalho, você tem responsabilidades no seu trabalho, mas talvez o teu patrão tenha que ficar cobrando. E aí, já terminou aquilo? E aquilo que eu te passei? Ah, chefe, esqueci e tal. Não, porque surgiu isso, surgiu aquilo. Sempre alguém tem que ficar atrás de você, cobrando o que você já tinha que ter terminado, tinha que ter cumprido, que é a sua responsabilidade reportar em vez de ser cobrado. Você é uma pessoa desorganizada. Por isso você não tem sucesso quanto deveria na sua vida. Porque ninguém recompensa o desorganizado. A gente se frustra com o desorganizado. E se admira com o organizado. Então, só imagine se o Brasil, se o brasileiro apenas seguisse o que está escrito na bandeira do Brasil. Se ele só seguisse aquilo. A primeira palavra, ordem e progresso. Ordem e progresso. Se os brasileiros só seguissem isso, se o Brasil fosse um Brasil organizado, onde a ordem imperasse em tudo, meu Deus do céu, ninguém seguraria esse país. A gente não pode mudar o país sozinho, mudar as pessoas, 220 milhões de pessoas, mas a gente pode mudar a si mesmo. Então, comece com você. Comece com a sua vida. Onde você precisa aplicar mais ordem à sua vida. Comece aí e o sucesso será consequência. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.